Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A regulação estimula o crescimento ou o sufoca? No caso da mídia, a ordenação do setor representa um controle do seu conteúdo ou um estímulo à sua diversidade? Para responder a essas e outras perguntas, o nosso programa entrevista hoje o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Para nos ajudar nessa tarefa, os jornalistas Elvira Lobato, Ricardo Gandur e Aloísio Maranhão. Você também pode fazer sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador através do Twitter e do nosso chat no site da TV Brasil. Veja agora o que foi notícia na mídia nesta semana. A notícia sobre o início da cobrança de acessos ao site do New York Times agitou a mídia em todo o mundo. Vibraram com a novidade tantos que acreditam que a internet acabará com o impresso, como aqueles que apostam na durabilidade do papel. Se um dos mais importantes jornais do mundo conseguir vencer a gratuidade da informação pela internet, tudo poderá mudar, sobretudo a profecia de que os impressos estão com os dias contados. A política de boa vizinhança, inaugurada por Roosevelt em 1933, teve novo lance no último fim de semana com a badalada visita do presidente Obama ao Brasil. O evento teve de tudo: acordos comerciais, promessas de parceria, visita à favela pacificada, capoeira, Orfeu Negro, Jorge Benjor, Paulo Coelho, futebol, Flamengo e um pouquinho da guerra da Líbia, já que o gabinete da crise funcionou 2 vezes aqui do Brasil. Boa vizinhança em tempos de globalização. Felizmente, sem cervejinha e Ivete Sangalo. O drama do Japão está presente nas charges dos principais jornais e sites, como nessa de Marcos Borges. O cartunista Nani retratou o leque de problemas que o país enfrenta. Ed Carlos lembrou que no país dos desenhos animados não há motivo para animação. Na Folha de São Paulo, a charge do jovem João Montanaro, de 14 anos, provocou polêmica entre os leitores, mas o jornal defendeu o desenhista, publicando a tradicional xilografura oriental na qual o rapaz se inspirou. O desrespeito e a agressividade ficaram por conta da blogosfera, onde parece ainda vale tudo. A mídia no passado. A historiadora Isabel Lustosa nos traz hoje um relato sobre o nosso primeiro jornal, que, por sinal, nem era impresso por aqui. O que os 200 anos da imprensa brasileira têm a ver com Brasília? Tudo. Nas páginas do Correio Brasiliense, nosso primeiro jornal, Hipólito da Costa, seu editor, já defendia a transferência da capital do Brasil para um ponto central em seu território. Ali se ergueria uma cidade defendida dos ataques dos inimigos e que serviria de ponto de reunião das partes mais distantes do Brasil. Em 21 de abril de 1960, o Correio Brasiliense volta a circular. Claro, não é mais o jornal de Hipólito da Costa. Assis Chateaubriand, proprietário dos Diários Associados, escolhera dar este nome ao primeiro jornal da nova CAP e o estava lançando exatamente no dia da inauguração de Brasília. De fato, 152 anos que separam o Correio Brasiliense de Hipólito da Costa e o Correio Brasiliense de Assis Chateaubriand promoveram uma transformação radical na imprensa que se fazia no mundo. No tempo do Hipólito, o jornalista se confundia com o educador. Ele achava que a sua missão era preparar o povo para a era das luzes, levar a cultura. Ele sabia que os livros eram pouco acessíveis. Então o jornal, até pelo formato, se confundia com o livro. Dividia-se em inúmeras seções. Os artigos às vezes começavam num número e se prolongavam por vários outros.
publicavam-se traduções de clássicos da literatura. Então, o Correio Brasiliense, ao final do semestre, reunia e encadernava um volume como este, de forma a proporcionar ao seu leitor a guarda daquele livro, daquele volume que representava, na verdade, um patrimônio, algo para ser conservado e para ser guardado para a posteridade. Não havia ainda esse caráter descartável do jornal. O jornal que se lê de manhã e que de tarde já envelheceu e no dia seguinte já está servindo para embrulhar mercadorias na feira, carne no açougue, etc. O jornal que até com a internet parou de ter um sentido tão necessário de urgência, de algo que tem que ser lido e informado, de edições extraordinárias. O jornal foi mudando de características e a gente hoje tem um Correio Brasiliense nos jornais brasileiros como o Globo e a Folha, jornais que têm uma nova missão, que é achar um novo caminho para a imprensa, um caminho tal como Hipólito da Costa, com o seu Correio Brasiliense em 1808, achou para a imprensa no Brasil. Pensar novas pautas exige criatividade, mas dependendo da ideia do pauteiro, isso também tem o seu preço, como mostra a história que o jornalista Maurício Menezes nos conta hoje. Olha, Dines, a história de hoje é do Jornal do Brasil. Alguém teve a ideia de fazer uma reportagem sobre como o favelado vivia. E o repórter para viver o favelado, Luarlindo Ernesto. O Luarlindo foi selecionado e ele ganhou uma verba para morar um mês no Morro do Borel. Ele alugou um barraco, passou um mês no Borel sem sair de lá. E depois teve aquela famosa prestação de contas, né? O repórter tem que chegar na redação do jornal e prestar contas do que ele gastou. Você sabe, né, Dini, que isso é enrolado pra caramba, né? Foi muito bem, o Luarlindo prestou conta lá, um mês morando na favela. Aí entre a prestação de contas dele, tava lá 62 caipirinhas. Aí o Fontes, que era o chefe de reportagem, chamou ele e falou: Luarlindo, pô, o jornal não paga bebida alcoólica, Luarlindo. Pô, 62 caipirinhas? O Luarlindo virou, cruzou os braços e falou: ô Fonte, eu morando um mês no Borel, você queria que eu consumisse o quê? Milkshake de chocolate? A regulação estimula o crescimento ou sufoca? No caso da mídia, a ordenação do setor representa um controle do seu conteúdo ou um estímulo à sua diversidade? Nos 2 últimos anos, assistimos a um estressante duelo sobre a regulação da mídia. De um lado estavam aqueles que defendiam um controle social, incluindo o governo, e do outro estavam as entidades de mídia que, em uníssono, repudiavam qualquer iniciativa para ordenar o setor. Todos queriam mais democracia e esgoelavam-se defendendo os seus pontos de vista, mas ninguém percebeu que a extremada politização de um debate que deveria ser eminentemente técnico, produzia um perigoso impasse e sinalizava para um retrocesso. A presidente Dilma Rousseff resolveu acalmar os ânimos e entregou a questão ao novo ministro das Comunicações, ex do Planejamento, Paulo Bernardo, político prudente, racional, experimentado administrador. A batata quente está em boas mãos. Antes de ouvirmos o ministro, é indispensável lembrar que a Constituição de 1988 contém importantes dispositivos reguladores que as corporações da mídia sempre recusaram-se a implementar ou, quando implementados, foram esvaziados. Caso do Conselho de Comunicação Social, que chegou a funcionar plenamente durante um mandato, mas foi logo desativado. Um conselho ativo seria o fórum natural para abrigar um debate esclarecedor, já que a sua função é consultiva e não deliberativa. Assim como o CAD foi chamado para supervisionar a briga de foice em torno dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, também aqui a presença de um tribunal regulador seria indispensável, já que a questão central da mídia no Brasil atende por um nome que ninguém gosta de usar: a disciplina da concorrência.
O relatório da Unesco, Agência da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, lançado na semana passada, apresenta 3 estudos sobre a regulação da mídia. Eles mostram comparações do quadro brasileiro com marcos regulatórios bem-sucedidos no mundo. E são taxativos ao definir que regular é fortalecer a liberdade de expressão e não o contrário, uma posição sólida da Unesco sobre o tema. Outra proposta é a de que os conteúdos jornalísticos devem ser submetidos a uma estrutura autorregulatória sólida, com regras transparentes e com meios para que a sociedade se manifeste caso estas regras não sejam cumpridas. No estudo principal do marco regulatório, as principais questões abordadas são a necessidade de uma agência reguladora independente, regras mais claras e mais transparentes sobre as concessões, uma discussão forte sobre o conteúdo local, regional e brasileiro e também regras mais explícitas sobre concentração de propriedade e propriedade cruzada. Esses estudos, como eu salientei, trazem uma comparação muito forte com outras democracias. A nossa ideia é apresentar como é que isso funciona em outros lugares. Felizmente ou infelizmente não há fórmula mágica para se regular a mídia, não há produto de prateleira em que a gente possa comprar e implementar, mas a gente acredita que a contribuição que foi dada pode ajudar a sociedade brasileira a tomar uma decisão com um maior volume de opções em relação a isso. O documento da Unesco recomendou também que o Brasil retire do Congresso Nacional o poder de aprovar concessões de rádio e TV. Isso significa modificar a Constituição de 88. De acordo com o texto, deixar o Legislativo outorgar concessões é uma ameaça à democracia, que põe em risco as garantias aos direitos humanos. Bom, o problema da regulação da mídia no Brasil é que o nosso país é um dos poucos países, uma das poucas democracias contemporâneas onde a mídia é praticamente desregulada. Eu estou me referindo aqui, sobretudo, ao rádio e à televisão, porque o rádio e a televisão são concessões públicas, não é? E existe sobre essas concessões uma série de regras e normas e princípios que estão, no nosso caso, por exemplo, incorporados na Constituição de 88. Boa parte dessas normas e princípios que já estão na Constituinte nunca foram regulamentados. Além disso, a lei básica que regula o setor de radiodifusão no Brasil é uma lei de 62. Em 62, é fácil de imaginar que o mundo do rádio e da televisão era completamente diferente do mundo que tem hoje. Então, se não fosse por essas razões, a razão mais recente são as imensas mudanças tecnológicas que aconteceram no setor. No fim de 2010, o então ministro da Comunicação Social, Franklin Martins, elaborou um anteprojeto de lei sobre a regulação da mídia, mas a proposta gerou polêmica. Os veículos consideraram que a proposta era, na verdade, uma forma de controle de conteúdo. No mês passado, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, afirmou que iria rediscutir o assunto. O ministro Paulo Bernardo já está em nosso estúdio em Brasília e aqui ao meu lado está a repórter especial da Folha de São Paulo, Elvira Lobato, e o editor de opinião do jornal Globo, Aloysio Maranhão. Em São Paulo, teremos a participação de Ricardo Gandur, diretor de conteúdo do Grupo Estado. Agradecer primeiro ao ministro Paulo Bernardo ter concordado com esse formato de uma entrevista coletiva e quero passar a palavra aos colegas que vão entrevistá-lo. Eu fico para o final e vamos começar pela Elvira Lobato, repórter especial da Folha, especialista na matéria, já veio aqui ao nosso programa com 37 anos de profissão. Faz a primeira pergunta. Bom, quero perguntar ao senhor sobre essa recomendação da Unesco de que o Congresso Nacional não mais opine sobre a concessão de rádio e TV. Essa avaliação deles que isso seria uma anomalia, que seria um atentado à democracia. O que o senhor acha disso? Boa noite. Olha, Elvira, eu recebi o pessoal da Unesco, 2 dirigentes da Unesco, que me apresentaram os documentos que foram mencionados, me parece que são esses aí. Quando eu recebi ainda não estavam editados no formato que foi apresentado no programa, e só ninguém me disse nada sobre essa proposta de retirar do Congresso o poder de definir as concessões. Eu acho que, de fato, isso é uma coisa que pode
perfeitamente ser discutida, né? Acho pouco realista, considerando que nós temos que fazer uma emenda constitucional que precisaria ser aprovada pelo próprio Congresso com 3/5 dos votos, ou seja, 308 votos na Câmara e pelo menos 49 votos no Senado para ser aprovado. Portanto, me parece pouco factível que isso seja aprovado. E depois eu também tenho dúvida sobre essa visão que foi apresentada pelo Dr. Canella, dizendo que seria um atentado à democracia. Eu não acho que há um pouco de exagero nisso. Agora, é evidente, nós podemos discutir e fazer esse debate. A nossa opinião é que nós devemos fazer um grande debate sobre essa questão da regulação, e se houver a conclusão de que deveria sair do Congresso, eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, acho pouco realista, acho pouco provável que isso seja aprovado pelo Congresso Nacional. Ricardo Gandura é jornalista e engenheiro civil. Desde outubro de 2006 é diretor de conteúdo do Grupo Estado. Ricardo, a sua vez de perguntar ao ministro. Boa noite, Diniz. Boa noite, ministro. Ministro, o senhor não acha que, no meio dessa discussão toda, que recentemente ganhou o conceito aí de convergência de mídias, tornando a discussão ainda mais complexa, há um ponto em que a sociedade brasileira ainda convive com um certo atraso, que é de fiscalizar melhor as concessões, por exemplo, a grupos políticos, parlamentares, tornando o uso da mídia uma anomalia a favor de interesses políticos regionais? Não há um atraso nessa fiscalização em detrimento de coisas mais modernas que estão surgindo? Boa noite, Ricardo Gandura. Olha, eu concordo com você num ponto. Acho que nós precisamos fiscalizar mais e melhor. Nossa fiscalização é deficiente. Recentemente, inclusive, no Ministério das Comunicações, nós adotamos uma medida que foi passar para a Anatel nós delegamos a nossa competência para que a Anatel faça a fiscalização dos veículos de radiodifusão, rádio, TV, por um simples motivo: nós temos muito menos estrutura, muito menos condição de fazer essa fiscalização do que tem a Anatel, que tem um quadro muito mais numeroso, com técnicos especializados, um pessoal contratado, concursado com essa finalidade e já acostumado a fazer essa atividade de fiscalização. Portanto, nós estamos passando para a Anatel a tarefa de fazer essa fiscalização. E eu acho que nós deveríamos ter um trabalho de fiscalização duro no sentido de fazer cumprir a lei, né? Nós não podemos exigir mais do que a lei determina e também não podemos deixar que a lei seja descumprida, esquecer algum aspecto. Eu acho que essa seria a melhor forma de tratar, é por isso que nós estamos encaminhando dessa forma. Aloysio Maranhão é editor de opinião do jornal Globo, tem 40 anos de profissão e foi diretor de redação do jornal Estado de São Paulo. Aloysio. Ministro, boa noite. Não há dúvida que a revolução tecnológica atropelou normas, leis, etc. E que é preciso mesmo a regulação. Parece muito complicado, mas de outro lado, como já foi dito aqui, quando se vê a Constituição, ali há 3 pontos-chave, que é liberdade de expressão, a questão do conteúdo da mídia eletrônica em termos de distribuição regional, produção própria, etc., e a questão da propriedade, com a determinação de haver maioria no controle de capital nacional, 70%, 30% no máximo de capital estrangeiro. Esse não é um roteiro simples e absolutamente objetivo para se reabrir a discussão da regulação, entre aspas, regulamentar 3 pontos da Constituição só. O que é que o senhor acha? Acho que é exatamente disso que nós estamos falando. Me parece que não são 3, são 4 artigos da Constituição
que estão sendo regulamentados pelo projeto, o anteprojeto elaborado pelo ministro Franklin Martins. Não tem nenhuma dificuldade nisso. É evidente que o projeto ele tem um caráter muito amplo, porque ele trata de telecomunicações, trata de comunicação eletrônica e busca abranger todos os aspectos referentes a esses artigos, né? Eu diria que, para definir o problema, você tem toda a razão, Luiz, é um problema simples de definir. Agora, colocar isso no papel e, sobretudo, colocar isso de maneira a conseguir formar consenso, ou pelo menos formar uma maioria sólida no Congresso Nacional, acho que é um pouco mais complicado. Com certeza nós vamos ter um debate bastante acirrado. Eu acho que é importante uma coisa que você citou, a questão da liberdade de expressão. Isso, na nossa opinião, não está em questão, ninguém está discutindo isso. O projeto que o ministro Franklin elaborou, ele tem um ponto inicial que diz o seguinte, que nenhum controle prévio será feito. Quer dizer, na verdade, nós vamos ter uma fiscalização, provavelmente através de uma agência, né, como preceitua o representante da Unesco, é uma agência que vai verificar se os pontos regulamentados que dizem respeito a conteúdo nacional, conteúdo local, não permitir que haja difusão de preconceitos, racismo, pedofilia, enfim, essas coisas, que seja observado a posteriori, ou seja, as emissoras têm a liberdade plena de divulgar aquilo que julgarem conveniente. Evidente que depois, havendo um entendimento de que aquilo feriu a regulação, feriu o espírito do que está na Constituição, haveria uma penalidade, uma multa, ou haveria uma suspensão temporária da transmissão, enfim, a lei teria que determinar que tipo de sanção haveria para esse tipo de transgressão. Ministro Paulo Bernardo, agora é a minha vez. E eu queria retomar essa questão tocada pelo Aloysio Maranhão com relação à Constituição, porque a Constituição, e como eu mencionei rapidamente no editorial que abriu o programa, ela tem alguns dispositivos naturalmente reguladores, só que alguns não estão regulamentados, alguns foram regulamentados, implementados e depois voltou-se atrás. Em suma, se cumprisse a Constituição e o governo tem maioria nas duas casas para realmente fazer que se cumpra a Constituição, não se precisava, pelo menos nessa primeira etapa, avançar. Eu vou lhe dar um exemplo de uma coisa que foi regulamentado, foi implementado e evaporou-se, o Conselho de Comunicação Social, que foi finalmente, depois de 14 anos, foi criado, funcionou durante um mandato e, de repente, sumiu do ar. Quer dizer, nós estamos, inclusive, descumprindo a Constituição, não mantendo esse conselho. E esse conselho poderia ser o lugar, porque ele não é deliberativo, ele é apenas consultivo, é um órgão técnico de assessoramento, ele podia estar sendo, digamos, o fórum para esse debate que desgastou tanto, que criou tantos dissabores e mal-entendidos. O que o senhor acha? Quer dizer, não daria para começar pela Constituição, em vez de pensar em novos órgãos, agências, vamos primeiro, ou conserva a Constituição e faz ela ser efetiva, ou então faz-se outra Constituição, o que não será possível, né? Olha, Diniz, eu não concordo com isso que você está falando, não. Primeiro, a Constituição diz o seguinte, que uma rede de televisão, ao veicular, ou de rádio, ao veicular sua programação, tem que observar um mínimo de conteúdo nacional. E que tem que ter, se a rede for uma rede nacional, tem que ter a observação também de conteúdo local, regional. Quer dizer, quem vai verificar isso? Tem que ter um organismo para cuidar disso. Alguém vai ter que assistir à programação, verificar e controlar isso.
Quer dizer, ou então fica a letra morta. Como é que nós vamos fazer uma lei e ninguém vai fiscalizar? Então, acho que tem que ter, sim. Com relação ao Conselho de Comunicação Social, isso eu concordo, eu acho que tem que ser reinstalado. Isso é uma tarefa do Congresso Nacional. Na verdade, quem faz o chamado para remontar, reinstalar o Conselho é o Congresso Nacional. Eu acho que seria importante nós discutirmos isso com o Congresso, principalmente o senador Sarney, o presidente da Câmara, o deputado Marco Maia. Agora, se a gente achar que a Constituição por si só já está definindo o problema, eu acho que nós vamos continuar do jeito que está, que você abriu o programa dizendo que não tem regulação. Na verdade, não tem mesmo, porque a Constituição cita princípios, cita pontos que ela exige que sejam observados, mas, por exemplo, quando você fala de conteúdo nacional, você tem que dizer quanto que é de conteúdo nacional, é 30%, é 40%, é metade, né? E aí tem que ter alguém que vai verificar isso, que vai observar, né? Por isso que eu acho que tem que, de preferência, uma agência com independência, com autonomia, para verificar e aferir essa coisa, né? Eu acho que isso é uma coisa, inclusive, já resolvida na imensa maioria dos países, pelo menos no mundo mais avançado em termos de normas democráticas, institucionais. Isso é resolvido. Na Europa, nos Estados Unidos, isso já existe e já é cumprido. Portanto, me parece às vezes até que essa celeuma toda que é feita, olha, vamos controlar, vamos censurar essas coisas, me parece que é muito mais uma tentativa de preventivamente fazer um combate para não permitir que seja feita a regulação. Você vai me permitir, depois eu vou voltar a esse assunto, mas por enquanto vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco.